CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Paramos na questão 93, quando fala do perispírito. Evangelho, capítulo 12, amai os vossos inimigos. O duelo, item 11. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmo tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra, pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo só existirá na vossa língua, como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. Bem pertinente esta mensagem, né? Então, que Jesus abençoe o nosso estudo, que Jesus abençoe a nossa nação, e que estas palavras que estudaremos aqui, que acabamos de ler, buscando a paz, o equilíbrio, possa repercutir em todos os rincões desta nação tão bela. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, através dos nossos benfeitores espirituais, a quem nós evocamos neste instante de estudos. O irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, com a coluna de espíritos que nos sustentam aqui no CEAP. Evocamos o nosso patrono Eurípides Barçanufo. Em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, é que te pedimos, Jesus, a permissão e a permissão de Deus para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Muito bem. Sentimos a sua falta na quinta-feira, Carmen, estudando aqui o... Você não vem quinta? Qual foi o dia que você não veio? Eu até falei aqui, cadê a Carmen? Está faltando a Carmen. É um que você está sempre aqui. Mas vamos lá. Perispírito. Pergunta 93. O espírito propriamente dito está a descoberto
ou como alguns pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer. Isso para a gente é uma novidade, não é? É uma revelação. Porque jamais a gente tinha... Eu nunca tinha pensado nisso. Eu era católico, eu ia para a missa, sabia que Jesus tinha ressurgido dos mortos. E que também a gente iria ressurgir dos mortos. Ia ser julgado com o corpo ia voltar, que eu não sabia como ia voltar, e a gente ia para o céu ou para o inferno, né? Então, essa ideia do corpo espiritual não é uma ideia comum, não é, são poucos ainda, os iniciados tinham essa ideia, eles dão diversos nomes para o corpo espiritual. Cá, na Grécia, entre os persas tinha um outro nome, entre os egípcios. E a doutrina espírita vem nos revelar isso de maneira tão simples. Tão simples. Então o corpo de Jesus era o corpo espiritual, não era o corpo físico. Enganaram a gente esse tempo todo. Enganaram a gente esse tempo todo e continuam enganando. Continuam enganando. Porque Jesus falava do corpo espiritual, é porque tiraram dali. Tiraram, com certeza, porque Paulo de Tarso faz referência. Paulo de Tarso diz: morre no corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então o corpo espiritual, perispírito, corpo astral é a mesma coisa. São palavras sinônimas. A Dona Ivone usa sempre o corpo astral, né? O astral. O André Luiz fala corpo espiritual. E aqui aqui Allan Kardec fala no perispírito. Então, como simplifica isso, como clareia tudo sobre Jesus, como clareia todas as manifestações dos Espíritos, todos os Espíritos que apareceram, todos. Vou contar uma coisa, eu vi fulano, o Espírito de fulano de tal. Ora, como é que o Espírito de fulano de tal apareceu para você? Se ele tinha que estar no inferno ou no céu, ou então dormindo. Então, se o corpo dele está sepultado, se ele foi morto e sepultado, é com o corpo espiritual ou perispírito. Eu sei que vocês estão cansadas de saber isso, que vocês são estudiosos, estão aqui há muito tempo, mas não é, eu estou abrindo aqui, não é uma coisa sensacional para a vida? Desvenda todos os mistérios, todos os milagres que Jesus fez, todas as aparições com o corpo espiritual. Então, seu Antônio, o senhor tem um corpo físico? O senhor tem dúvida que tem esse corpo físico? Não. Graças a Deus, já um acertou. O senhor também tem um corpo espiritual e o senhor é um espírito. Então, o seu Antônio está me perguntando se esse negócio de espírito é verdade ou se não é verdade. Não é isso, Antônio? Muito bem. E o senhor escuta as vozes. Então, esse negócio de espírito é verdade, e as vozes que você escuta, eles é que falam no ouvido do senhor. O senhor não vê, só vê o vulto, como o senhor disse.
Então, que vulto é esse? É o espírito com seu corpo espiritual, com seu perispírito. A morte não existe. Entendeu? Morreu algum parente do senhor? Já, né? Então, a mãe do senhor já morreu? Ela morreu o quê? O corpo físico. Ela continua viva com seu corpo espiritual. Tá? Aí fala no seu ouvido. Vamos lá. O espírito propriamente dito está descoberto ou, como alguns pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito reveste de um invólucro que, por comparação, pode chamar de perispírito. Dá o microfone para eles ali. Fala, seu Antônio. Pergunta, fala. Qual é a dúvida do senhor? Fala no microfone, seu Antônio. Pode falar. Eu queria saber como que eu sei dizer para vocês que o senhor sabe como é que é. Então eu vou saber do Nil o que é que eu não consigo dormir direito. Escuta aquela voz, mas eu não sei se é um problema do espírito ou... Dá. É a voz dos mortos que estão falando com o senhor. É. Mas eles falam no seu ouvido, eles não morrem, a morte não existe. Agora, o que eles falam no ouvido do senhor? Coisa boa ou coisa ruim? Aí eu tá bom. Olho para a Bíblia, lê a Bíblia ali, fazendo oração. Aí o senhor vai ler a Bíblia quando começa a falar no ouvido do senhor. Mas eles falam coisas boas ou coisas ruins? Boas? Então é espírito que gosta do senhor. É um espírito bondoso. Não se preocupa. Eu sei, aí todo mundo fala comigo, a vizinha lá mora perto. Eu falei, Tony, não preocupe essas coisas. Você não sabe o que é. Você tem que saber ou que você tem fé ou que você não tem. Eu falei, fé tem. Então. Eu quero saber como que eu não vejo, escuto a voz só, mas não vejo. Às vezes a gente não vê, mas escuta. Tem gente que vê, tem gente que não vê. Eu nem vejo e nem escuto. E tenho certeza de que a vida continua, que não existe a morte. Se o senhor está escutando, é uma certeza que o senhor tem que os mortos não morrem. É porque eu vou na igreja, é terça, quinta e domingo. Ali no César Maia. Às 7 até às 10. Aí sai tão bem. Então, quem está nos ouvindo, o senhor Antônio disse que vai à igreja na terça, na quinta e no domingo. Mas na segunda, na terça e no sábado ele vem aqui no Centro Espírita. Porque só para domingo. Aí ele está confuso. Eu também ficaria confuso, senhor Antônio. Mas olha, ninguém morre, a vida continua. Ninguém morre. É por isso que eu imagino, aí eu pego uma coisa, lavo uma louça, aí depois que eu termino de lavar a louça, eu penso assim, será que estão vendo que eu estou dando a luta ou não estou dando a luta? Mas eu estou fazendo tudo que eu gosto de fazer. Então é por isso que eu escuto aquela voz para dizer, isso que a gente... É isso mesmo. Então é isso mesmo. Ninguém morre, o senhor escuta a voz dos espíritos, porque a vida continua. Tá? 94. De onde o espírito retira o seu invólucro semimaterial?
Resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, como que é esse envoltório? Esse envoltório, ele é fluídico. Por isso que a gente não vê. A gente está vendo vapor d'água aqui, essa é sempre a mesma analogia. Aqui tem água na atmosfera, a gente não vê. A água está no estado vaporoso. O perispírito é matéria, que ele aure da matéria do globo, que ele vai nascer, daquele ambiente, é matéria. Então essa matéria aqui tem a mesma origem que tem o perispírito. Só tem um tipo, origem de matéria é só uma, que chama-se de fluido cósmico universal. E ali ele vem se condensando, se eu posso dizer assim, ou se transformando até a matéria que a gente conhece, a matéria que o espírito está envolto. Eu acho que é condensando e transformando mesmo, acho que são as duas coisas. E que essa matéria ele manipula até com o pensamento dele, né? Com o pensamento dele. Está entendendo? Eu falei aqui no início que vocês chegaram atrasados, eu tenho certeza que chegaram atrasados por causa da Adriana, né? Pois é. Deixa a Adriana lá vir de ônibus que ela aprende. Deixa ela vir. Aí vocês não chegam mais atrasados. Olha só, a gente estava falando, eu sei que vocês estão cansados de saber o que é perispírito. Todo mundo já sabe o que é semimaterial e tal. Aí você vê como isso foi uma descoberta sensacional para a gente, como desvendou uma porção de mistérios. Primeiro, Jesus não apareceu com seu corpo físico, ele apareceu com seu corpo perispiritual. Depois que foi crucificado. É claro, pô. Você está igual a Adriana? Então, Jesus, depois que foi crucificado, no terceiro dia ele aparece com o quê? Com o seu corpo espiritual. Ele materializou. E a gente hoje sabe da materialização do perispírito. Isso desvenda uma porção de coisa, clareia uma porção de coisas para a gente. E quanto tempo nós fomos mantidos na ignorância? E quantos ainda hoje se mantêm ignorantes no assunto? Achando que vai chegar um dia que o corpo vai ressuscitar e vai ser julgado. Enquanto nós somos julgados todos os dias. É a nossa consciência que nos acusa ou que nos absorve. Agora tem aqui uma coisa interessante nessa resposta, que ele diz assim, ó, é por isso que não é idêntico em todos os mundos, o perispírito, né? A matéria não é a mesma. Passando de um mundo a outro, aqui tem coisa beça para a gente ver, não vou aprofundar muito não, mas vamos ver uma parte dela importante aqui. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Quando você muda de roupa, você fica nu, não fica? Vai ficar nu. Por mais rápido que seja, você vai ficar nu. Então ele disse aqui, quando você muda de um mundo para outro, você muda de perispírito como muda de roupa. Por mais rápido que seja, ele vai ficar sem perispírito, ele vai ficar nu, não vai? Não é um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico. Só que o perispírito, aí a gente tem que conhecer um pouquinho do Livro dos Médiuns. Eu não poderia aprofundar sem falar um pouco do Livro dos Médiuns. Você vai ver que o perispírito não é um bloco único, uma roupa fechada, como é o corpo físico. O corpo físico é um bloco. O defunto está ali para ser enterrado, o corpo está ali inteirinho. O perispírito não é assim. Não é assim. Tem umas camadas. Então, quando ele muda, ele vai mudar uma dessas camadas. Uma dessas camadas.
A cobra muda de pele, né? Não deixa de ser cobra. O perispírito, o espírito muda o perispírito. Desliga lá que está frio para elas. Está todo mundo com frio. Como mudar de roupa. Aí ele pergunta aqui na subpergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm a nós, tomam o perispírito mais grosseiro? Resposta. É preciso que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, quando vem um espírito superior, vem de outro mundo aqui, ele tem que se revestir da nossa matéria. É igual astronauta que vai à Lua. Ele tem que botar uma roupa para estar na Lua. É igual o mergulhador. O escafandrista vai botar o escafandro. O mergulhador vai para o fundo, tem que botar uma roupa específica, lá, o neoprene, a roupa de neoprene, específica para o mergulho. Mudou o mundo, muda o perispírito. Mas vamos na 95. O envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta. Sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos parece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Ah, então no sonho não é a imaginação da minha cabeça. A ciência diz que é uma porção de coisas, menos que é espírito. Diz que é da cabeça, bota lá um monte de aparelhos para medir, para tentar explicar o sonho. E o sonho é a coisa mais simples. É a alma do defunto que você está vendo. Você está sonhando com alguém que você se relaciona. Mais nada. Mais nada. Agora, acho que é 133, 137. Deixa eu ir aqui na 137. 132. Vamos lá na 134. Vamos lá na 134. Quando eu chegar aqui, a gente já vai passar batido. Achou? 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, espírito você chama quando está sem o corpo físico. Quando estamos no corpo, chamamos de alma. É a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. Para você diferenciar quem desencarnou, você chama de espírito. Como nós podemos nos referir como espíritos imortais. Nós somos espíritos. Sou uma alma que tem um corpo. E não um corpo que tem uma alma. Normalmente as pessoas, minha alma, eu tenho uma alma. Não, eu não tenho uma alma. Eu sou alma. Eu sou espírito. Eu tenho um corpo espiritual e um corpo físico. As almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas são apenas os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o elo que une a alma ao corpo. Aí está falando do perispírito. Há o elo que une a alma ao corpo. Então a alma, o espírito toma um corpo, o espírito toma um corpo para se purificar. A reencarnação ou a encarnação, a gente vai ver na 132, é necessária ao crescimento do espírito. Qual a natureza desse elo? Resposta: semimaterial. Então o perispírito é de natureza semimaterial. Isto é,
intermediário entre o espírito e o corpo, e é preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente. Aí ele vai dizer que o homem é formado de corpo, que é um ser material, que é igual ao dos animais, ele tem um princípio vital. Vai dizer que a alma, ou espírito encarnado, a alma, espírito encarnado cujo corpo é habitação. Ele vai falar do corpo, do perispírito e do espírito. Vocês estão me entendendo? Eu não vou mais a fundo aqui, não. Ficou bem claro aí o que é o perispírito? Tem outras questões aqui para trás que eu também não tenho de cabeça, que ele fala do perispírito. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Enfim, tá tudo amarradinho aqui. Pega na minha gaveta, por gentileza, o livro dos Espíritos que está lá. É da FEB, está na primeira gaveta. Vocês entenderam essa questão aí do perispírito, então? Ficou bem claro? Que é um corpo semimaterial. Ele não falou das propriedades, ele tem algumas propriedades, que é a penetrabilidade, expansibilidade, flexibilidade, que com a mente o espírito vai moldando o seu corpo. Ele só falou aqui que ele molda por causa da plasticidade. O fato é que o homem tem um corpo espiritual, quando ele morre ele permanece com seu corpo espiritual. Esse que é o corpo de relação dos espíritos no mundo espiritual. Tudo bem até aí? Na verdade, o perispírito são as camadas mentais. Vai da mais grosseira à mais sutil. Tem um duplo etéreo. Não é esse não. Está na minha gaveta. Está na gaveta, esse não está na gaveta. Corpo que é matéria, tem o perispírito, que é semimaterial, e tem o espírito. Então, quando ele define, ele está definindo os três aí, né? Três estágios, enfim, né? O perispírito, a gente pode entender, e a gente vê isso nos estudos de medicina espiritual e tudo, o perispírito a gente pode entender como as camadas da mente. E quando a gente chega no espírito, vamos complicar não, Débora. Vou ficar só do jeito que está aqui, senão vai complicar. Vamos, 187. A 187 vai dizer o seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Vocês podem escrever a 187, a 130 que a gente acabou de estudar, 137. Olha o que responde na 187. Não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto a do relâmpago. Isso na 187. Eu peguei as questões correlatas. Me lembra de passar isso para o Omar, porque a evangelização dessa semana é sobre o perispírito. Então eu preciso passar para ele essa 187, ele colocar lá na evangelização de vocês. Então, olha o que ele diz aqui. De novo, ele está dizendo aqui para a gente. A substância do perispírito, obrigado, é a mesma em todos os mundos? Não, ela é a mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Aí é que dá a ideia
de que você fica, pelo menos por uma fração de segundos, sem corpo espiritual nenhum. Mas isso não é verdadeiro, porque o corpo espiritual não é um bloco compacto, como é o corpo físico. Aqui é o duplo etéreo, que é a camada mais externa, e eu não vou aprofundar isso, tá? É o duplo etéreo, que é a camada mais externa, é a cola. O espírito é alguma coisa muito sutil. E essa alguma coisa, que a gente não sabe a origem, não sabe do que ele é feito, ele é alguma coisa, como dizem os espíritos. Então estou desenhando aqui com a minha mão um espírito magrinho igual a mim. Se for igual... Não vou falar o nome não, aí vai ser... Está aqui o espírito, certo? É alguma coisa. E tem... Ele é muito sutil para ser ligado à matéria. Ele tem que ter uma cola, vamos dizer assim, uma cola. Essa cola que está em torno do espírito é que a gente chama de perispírito. É o elo de ligação entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esse elo também é de origem material. Então ele diz que é de semimaterial. E ele não é um bloco único. Aí, lendo André Luiz, a gente vai falar do duplo etéreo, que quando você desencarna, ele volta ao todo. É essa camada mais externa do perispírito que ele absorve do planeta que ele vai habitar e que liga o espírito ao corpo físico. Então nós estamos ligados aqui ao corpo físico através desse elo, que é o perispírito, que tem várias outras coisas ali, outras camadas, que mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Entenderam? Ou ficou difícil? Se vocês quiserem que eu complique mais ainda, vocês disseram que sabia tudo de perispírito, a gente complica mais ainda, porque o livro dos espíritos é complexo. É complexo. Deixa eu ver aqui no livro do Altivo. Altivo é bom que é todo bisurado o livro dele. 80, tá aqui. Ele botou a 257, eu botei aqui, nós falamos da 187, né? Vamos na 284. Não, 257. Vou ver o que tem aqui, que ele anotou aqui. Vamos na 257. Para a gente ver sobre perispírito. 257. O que tem na 257? A 257 é grande para chuchu. Ela é grande. A 257 é um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E a 284, o que ele fala na 284? Com os espíritos que não possuem mais corpo, podem constatar sua individualidade. Como os espíritos que não possuem mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os rodeiam? Resposta: constatam suas individualidades através do perispírito, que deles faz seres distintos uns dos outros, como o corpo faz entre os homens. Pronto, ficou. Ficou bem claro agora essa questão do perispírito. Todas as questões que eu queria, a gente achou aqui. A 187 que nós colocamos aí, não foi? A 187 e agora a 2. Então deixa eu escrever aqui no meu livro também, para na próxima aula eu não ficar perdido. Quais foram as questões que a gente viu? 1.3. Depois foi a 187. E depois 284.
A 284 não, a 257, né? A 284. A 257 que é um ensaio teórico, né? Mas o ensaio teórico, na 257, é no segundo parágrafo. Eu estou botando aqui porque você vai ler, deixa eu ver aqui a 257 no segundo parágrafo. Isso aqui é para quem faz palestra, ele tem aqui. É no segundo parágrafo. Ó, o perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido no meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até um certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, olha, tem coisa aqui para falar de perispírito e eu não vou entrar aqui porque eu vou ter que aprofundar muito, a gente vai ficar umas 5 aulas só no perispírito. Quando chegar lá, a gente fala um pouquinho mais, tá? Mas para quem vai estudar, vocês que gostam de estudar, dá uma olhadinha em todas essas questões aí que vocês anotaram, junto da questão 93. As questões 134, 135, 136, 187 e 284. E o segundo parágrafo da 257. Tá? Então, o que basta para a gente aqui hoje, para nossa compreensão aqui, é básica. Está aqui nessas questões. Da 93, questão, aliás, 93, 94, 94A e 95. O perispírito é o corpo do espírito, é o elo que liga o espírito à matéria. Tudo bem? Isso é o básico. Agora, é também importante que vocês saberem que, como diz lá, acho que é na 157, na 187, que a gente muda o envoltório como mudamos de roupa, com a velocidade do trovão que ele colocou, quando vamos de um mundo para outro. Então isso já nos mostra que o perispírito não é um bloco compacto como é o corpo físico. Tudo bem? Isso ficou entendido? Alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Diferentes ordens de espíritos. Diferentes ordens de espíritos. Isso aqui, essas questões são básicas para você entender toda a doutrina espírita e todos os espíritos que se manifestam em todas as religiões. Você precisa ter na cabeça a escala espírita. Então vamos lá, dá tempo da gente ver alguma coisa aqui. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? O que vocês acham? Ana? Não são iguais. Claro que não. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham chegado. Ele já falou diferentes ordens. Nós vamos ver já o que são essas ordens. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Responde. Este número é ilimitado, quer dizer, não tem limite. Não tem limite. Não é como você faz lá a escola lá. No meu tempo ela era primário, ginásio, científico e faculdade. Primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro ano primário, quarto ano primário, não era? Depois apareceu admissão, depois apareceu antes do primário, que as criancinhas vão, como é que é o nome? Apareceu jardim de infância, com CA, tem uma porção de coisas que não é do meu tempo, não é do nosso tempo, né? Começou a aparecer, né? Tudo bem, são lá os pedagogos,
o pessoal que estuda sobre isso, não estou discutindo o mérito de nada. Mas no meu tempo era primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro e quarto ano primário. Ali a gente aprendia a ler, aprendia a escrever e aprendia a tabuada, tá? Hoje você vê criança aí com... Hoje você vê jovem na faculdade que não sabe tabuada. Você está fazendo faculdade, Júlia? 7 vezes 8, Júlia. Ah, muito bem. Graças a Deus, Júlia, na ponta da língua. Muito bem, ganhou 5 estrelinhas. Então você vê jovem que não sabe tabuada. Então, mas por que eu estou dizendo isso aqui? Tem um limite. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Primeiro ginásio, segundo ginásio, terceiro ano ginásio, quarto ano ginásio. Primeiro científico, segundo científico, terceiro científico. Não era assim antigamente? Isso fica mais fácil para a gente entender. Tem essa limitação, essas ordens de espíritos. Ele está dizendo, não, isso é ilimitado. Não tem um limite, como a gente tinha, não tem. Tudo bem. Aí a gente vai ver aqui como então que eles vão classificar isso, já que é ilimitado. Tá? Isso é para puxar o raciocínio de vocês. Ó, doutrina espírita tem que pensar, tá? Ó, este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçado como barreira, e desta forma pode-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres geral, pode-se reduzi-las a 3 principais. Então, pode-se fazer à vontade. Mas eles vão fazer aqui uma classificação com os caracteres gerais. Dividiu em 3 ordens. Para ficar didático. Depois, aqui, quando começar na questão 100, ele vai dizer aqui, muito bem, eu só vou dar um pulinho para a questão 100 e volto para cá. Ó. Questão 100. A classificação dos espíritos está baseado no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que ainda têm que se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Vocês sabem o que é absoluto? É assim, pronto. Não é absoluta, ela é relativa. Nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto. Porém, de um grau a outro, a transição é insensível e nos limites. O matiz se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Por isso que é ilimitada. A gente não dá para ser absoluto nessa classificação. E ele continua mais. Portanto, pode ser formulado o maior ou menor número de classes. Aí ele já falou em classes. Inicialmente, ele falou em ordens. Mas nós vamos ver que cada ordem tem um determinado número de classes. Ocorre com este o mesmo que ocorre com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Você falou das escolas lá, o primário tem 3, 4 anos. O ginásio tem tanto, é isso que está falando, pela ordem, e aí está dividido em classes, abrindo mais, secando mais, né? Exatamente. Porém, sejam quais forem, nada mudam na base da ciência. Os espíritos interrogados sobre este ponto podem, portanto, ter divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha importância. Armaram-se com esta contradição aparente sem refletir que elas nenhuma importância dão ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Depois ele vai falar da classificação da botânica,
que Linneu, não sei falar, classifica de um jeito, o outro classifica de outro jeito, mas a botânica é a mesma. Isso não trouxe prejuízo, porque um cientista classificou de uma forma e o outro de outra, fazendo analogia com a escala espírita. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Vai já desembolar isso aí, vai já. Porque se um primário tem 5 anos, o outro diz que tem 4, não vai mudar o conteúdo, que é o mesmo, só que foi colocado de forma diferente. Exatamente, é isso aí. Mas não mudou o conteúdo, só que um estendeu ou diminuiu. Então, na questão 97, ele perguntou se há um número determinado de ordens ou de graus. E ele continua na resposta dizendo que não tem nada de absoluto. Este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha demarcatória traçada como barreira, e desta forma pode-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres geral, pode-se reduzi-la a 3 principais. Então, os espíritos classificaram os próprios espíritos, em 3 ordens principais. Na primeira ordem, situam-se os que atingiram a perfeição, os puros espíritos. Na segunda ordem, chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a preocupação deles. O da última ordem, ainda estão na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Então ele classificou os espíritos em 3 ordens, de acordo com as questões morais. Os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, são os espíritos puros, né? Situam-se na primeira ordem. O segunda ordem, ao meio das escalas, que são os bons espíritos, o desejo do bem sobrepuja, prevalece, e o das terceira ordem, os espíritos imperfeitos. 3 ordens. Na 98, os espíritos da segunda ordem possuem somente o desejo do bem? Têm eles também um poder de praticá-lo? Resposta: eles têm este poder conforme o seu grau de perfeição. Então, dentro da segunda ordem, que são os bons espíritos, eles têm um grau de perfeição. Então, eles não são bons, não é todo mundo igualmente bom, que a gente vai ver já. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm provas a suportar. São espíritos bons, mas não são espíritos puros. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Em que ordem nós estamos? Nós somos espíritos puros? Não. Cortaram a gente. Sobraram 2. Somos espíritos bons? Somos maus? Está vendo como é que tem um matiz aí? Se não dá para a gente, como não tem nada de absoluto, a gente é imperfeito. Nós vamos ver que a imperfeição nos caracteriza. Mas a gente já tem também alguns traços de bondade, o desejo no bem. Essa, para mim, é uma opinião minha, tá? É a fase mais difícil que a gente passa da nossa evolução. Porque você não se decidiu para o bem de uma vez e você também não quer mais o mal. Mas você gosta de você tem muitas paixões, tem coisas que te prendem aqui. Então, é uma luta que você trava com você. Porque o espírito puro já não tem mais problema nenhum. Né? Vocês vão ver, quando a gente chegar como espírito superior, você não vai ligar para certas coisas que tem aqui embaixo. Agora, você no meio do caminho, aqui abaixo do meio, né? Você está na luta de ser bom e continuar com alguns desejos que você tem. Aí é uma luta constante com você mesmo. A guerra é interior. Fica fácil para a gente classificar, quando você olha de fora, um determinado grupo de espíritos, como foi mostrado esses dias aí, ontem, anteontem. O pessoal saqueando
mercados, tacando fogo, né? Você viu dentro das prisões umas manifestações. Então facilmente você vê, ali é espírito puro? Não. É espírito bom? Não tem nenhum desejo do bem, querem é tumultuar. Quer mais é que o circo pegue fogo. Então você, quando vê determinados grupos agindo, você, caramba, esse grupo aí é um grupo que ainda está na ignorância. Ou é um grupo que age já para as coisas boas. Você classifica. Agora, você tem que se classificar. Nós vamos ver que em cada ordem, nós vamos nos colocar, em cada classe de cada ordem. Eu sei que ainda está confuso. Vai já clarear, como eu disse. Vamos para 89. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Olha aí. Tem espírito que fica satisfeito quando encontra ocasião de fazer o mal. Gosta de fazer o mal. E há ainda os espíritos levianos ou travessos, mais perturbadores do que maus, que se comprazem muito mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e em causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, Fazem o mal mesmo, gostam. Tem aqueles que são neutros, que deixam o circo pegar fogo, tá ali. não faz nenhum bem nenhum mal. E tem aqueles que, quando o que faz o mal, ele fica feliz. Olha que legal, olha que interessante, cadê É, os matizes, né? os matizes. Não faz nada, mas quando vê alguém brigando, matando o outro, fica feliz. Ó, a gente só vai entender bem isso aqui, clarear, quando a gente estudar aqui a questão 100. Aí depois ele vai classificar os imperfeitos com as suas classes, com 5 classes, os bons com 4 classes e os puros, não tem classe única, né? Não tem uma ordem única. Lá a gente vai entender melhor essa classificação. Tudo bem? Hoje eu deixei a cabeça de vocês meio... Não tem aquela classe especial. Hã? Não tem no avião uma classe especial no avião. Avião? É. Ah, no avião tem uma classe especial. É. Ó, eu sei que a aula não ficou clara, mas ela não ficou clara, claríssima, porque nós não acabamos ainda o estudo sobre essa classificação. Tá clara? Eu perguntei para Carmen, a aula tá clara? Ela, claro. Então, semana que vem a gente continua aqui discutindo essas questões. Tá bom? É. Então vamos lá. Que Jesus abençoe o nosso esforço de aprendizado e que Ele nos ajude a nos transformarmos. É necessário saber, conhecer, mas é necessário praticar, se tornar homens de bem. Rogamos por nós, Senhor, que saibamos nos manter equilibrados com os recursos que já temos, com o conhecimento que os Espíritos já nos trouxeram, que Allan Kardec, que o Teu Evangelho, Jesus, nos clareou. Que tenhamos uma postura de equilíbrio diante das adversidades que ocorrem não somente em nossa sociedade, mas no mundo, os momentos difíceis em que vivemos e que teremos que viver ainda. Tempos difíceis chegam, mas que nós sejamos cristãos, em que tempo for, confiantes em Ti, Senhor, confiantes nos nossos guias, confiantes no Teu amor, Jesus, confiantes em Deus. Conduza os nossos passos na estrada da vida, conduza as nossas mentes e os nossos corações
para que não caiamos nas armadilhas do mundo invisível e do mundo visível. Dissestes, Senhor, que só lobos caem em armadilhas de lobos. Nós somos tuas ovelhas, preserva-nos de todos os males e não nos deixes cair em tentações. Obrigado por tudo, obrigado por esta casa de amor, obrigado ao altivo e demais diretores do SEAP, a nossa casa de amor. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do altivo, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso Eurípides Barçanufo, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que a tua paz reine sobre a nossa nação e sobre o nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus.